Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos um pouquinho sobre renovação mental. Nós estamos na Terra para evoluirmos mentalmente, para desenvolvermos valores interiores e crescermos em duas áreas: intelectual e moral, razão e sentimento. A gente coloca aqui simbolicamente. Este desenvolvimento, esse progresso é propriedade do espírito. A evolução, diz Carlos Toledo Rizzini no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele vai dizer que a evolução é o princípio central da lei de Deus. Tudo no universo modifica-se e progride ao longo do tempo. Nada fica estacionado. Em tudo há progresso. O próprio globo que vivemos, esta casa, ela progride, ela evolui. Se olharmos a Terra de 5, 6 mil anos atrás, como nos apresenta algumas questões históricas, era uma habitação difícil, complicada, e ela foi evoluindo e nos ofereceu os recursos para uma vida mais tranquila, mais confortável. Mas para que a vida fique completamente tranquila, é preciso que os valores do coração acompanhem o desenvolvimento do intelecto, da razão, como nos compõem os espíritos. São os dois progressos que devemos desenvolver, razão e sentimentos. Carlos Toledo Rizzini, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, em determinado momento ele vai perguntar: quem precisará modificar-se interiormente? Ou seja, quem precisa evoluir, renovar-se mentalmente? Esta é a proposta, esta é a pergunta. E ele mesmo responde: de imediato, todo aquele que. E aí ele vai elencar 16 itens para a gente pensar um pouquinho. Mas precisa de renovação mental de imediato. Não quer dizer que aqueles que não se enquadrem nestes 16 itens não precisem de renovação mental, mas estes podem até postergar um pouquinho mais, né? Mas de imediato, todo aquele que. Eu vou passar os 16 itens para a gente refletir. Cada um, se der tempo, vai anotando. Se não der tempo, depois assiste de novo o nosso programa no YouTube, Espiritismo em Palavras Simples, e você poderá perceber e anotar cada um desses itens e fazer a sua própria análise. Então, precisará renovar-se mentalmente. De imediato, todo aquele. Primeiro item: sinta-se infeliz. Se há um sentimento de infelicidade, alguma coisa não vai bem. Somos destinados à perfeição, somos filhos de Deus. Eu vou falar rapidamente, que são 16 itens, o nosso tempo não nos permite analisar cada um deles. Então você reflete, analisa, vê quantos você se enquadra. Se julgue pouco estimado ou rejeitado. Não trabalhe bem. Trabalho é uma das leis da natureza, todos nós precisamos trabalhar, exceto aqueles que estão impossibilitados por alguma razão física ou algo assim, psíquica. Se afaste dos outros. Nós estamos colocados neste mundo por Deus em sociedade, para que aproveitemos os recursos uns dos outros para o nosso desenvolvimento interior e exterior. Nós precisamos uns dos outros. Se você parar para pensar, por exemplo, você produz o seu arroz, mas se você é agricultor e produz o seu arroz, você fabrica o seu carro? Você produz a sua eletricidade? Então nós precisamos uns dos outros, então precisamos estar uns com os outros. No programa anterior, no quadro A Vida em Pauta, nós falamos dessa casa vigiada que todos nós conhecemos, que passa na televisão. Lá as pessoas mostram como elas são verdadeiramente. E ali falamos que apresentam-se tudo aquilo que está no nosso íntimo realmente. Então, quando pensamos em prazeres excessivos, e só em prazeres, é porque vivemos isso. Estamos ainda distante de valores mais edificantes. Só trabalhe por dinheiro, item 7, só trabalhe por dinheiro ou por projeção social? Também é uma outra situação que precisamos rever. Precisamos uns dos outros, temos que contribuir. Jesus propõe que sejamos caridosos, é o único caminho para o reino dos céus. Então precisamos praticar ações com desinteresse, pensando no outro, pensando no próximo, pensando em nos doarmos um pouco. O trabalho, pelos recursos para nos manter, são necessários, mas também fazermos um pouquinho para os outros é muito importante e é o caminho para o reino dos céus, segundo propõe Jesus. Pense primeiro em si mesmo.
Esta é uma outra forma de dizermos do egoísmo. E já temos falado que o egoísmo é a base que sustenta todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas doenças nascem do egoísmo. Então precisamos repensar. Então o item anterior já falava, temos que pensar um pouco mais no próximo. Jesus propõe a caridade como caminho para o reino dos céus. Precise falar ou discutir horas seguidas, como se fôssemos o dono da verdade. E aí perdemos a oportunidade de aprender com as verdades, com as compreensões que os outros têm, por isso estamos vivendo em sociedade. Não suporte ser criticado ou contestados. Nós estamos sempre certos. Se não dá para ser contestado ou criticado, é porque nós acertamos sempre. E perdemos a oportunidade de aprender e perceber que erramos e aprender com os nossos erros. Jesus nos diz, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ele foi, que temos ciência, o único ser perfeito que teve na Terra. Nós outros ainda somos imperfeitos. Então a crítica, as contestações em relação às nossas ações servem para o nosso crescimento. Então temos que suportá-las e repensar. Leia e estude a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Item 11. Se considere superior ou inferior aos outros, não somos superiores nem inferiores a ninguém. Apenas estamos em estágios, momentos diferentes, experiências diferentes. Queira mandar sempre. Mandamos e somos mandados. Estamos no mundo onde temos que influenciar e ser influenciados. Tema ser dominado. Não tolere ficar só. Padeça de fobias ou inibições. Use o próximo objeto para satisfazer os desejos ou conseguir vantagens. Perceberam? Mas quem não se enquadrou nestes itens, eu acrescento mais um. Aquele que não se enquadrou, talvez seja o que mais precisa de renovação mental, porque estamos num mundo ainda em que vivemos estas situações. Portanto, a renovação mental é necessária. É necessário reconhecer, diz Emmanuel, no livro Justiça Divina, pela psicografia de Chico Xavier, é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviços na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos pedindo alta. Então, se olharmos estas questões e olharmos o quanto ainda dependemos da renovação mental, acordarmos para isso, temos que sair atrás da nossa renovação, da nossa transformação. E é urgente, porque a vida não para. E quanto tempo ficaremos aqui? Estaremos perdendo esta reencarnação? Quando poderemos voltar para cumprir aquilo que não cumprimos? Não sabemos. Pense nisso. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.